Vamos ao terceiro vídeo da nossa aula 4. Vamos falar dos conceitos de núcleo e imagem de uma transformação linear. Então vamos à primeira definição. Sejam U e V espaços vetoriais sobre R, e seja F de U em V uma transformação linear. Denotamos por esse símbolo aqui, o quer de F, e denominamos isso de núcleo de F ao seguinte subconjunto de U. O subconjunto de U formado pelos seus vetores, tais que F de U seja o elemento neutro em V. Exemplo. Bem, vale observar, antes mesmo do exemplo, que essa notação quer de F ela é motivada pela palavra kernel, que vem do alemão e que significa núcleo. Bem, voltando aqui para o exemplo. Seja F de R2 em R3, o R2 então é o nosso U, o R3 é o nosso V, dada por F de um par do R2 igual a 0 na primeira entrada do R3, x mais y na segunda entrada do R3 e 0 na terceira entrada. Então vamos determinar o núcleo de F. Bem, como é que a gente faz? A gente quer descobrir os vetores U de U, tais que o F de U seja o elemento neutro da adição em V. Então a gente faz F de x, y, nosso F de U, que é 0, x mais y e 0 no final, é igual ao elemento neutro da adição em V, ou seja, o nosso V é o R3, então é esse trio de zeros. Então o que acontece? O x mais y vai ter que ser igual a 0, x mais y igual a 0, ou seja, y igual a menos x. Assim a gente descobriu que o núcleo da F é formado pelos pares do R2, tais que a primeira entrada é um x e a segunda entrada é o oposto dele, ou seja, um menos x. Bem, vamos dar uma analisada graficamente nessa ideia. Nós temos o R2, temos o R3, e a gente tem uma transformação linear F. Note que essa transformação pega os pontos do R2 e associa única e exclusivamente aos pontos do eixo Y no R3. Porque a primeira entrada vai ser 0 e a última entrada também vai ser 0. Só a segunda entrada aqui vai ser x mais y. Portanto, percorre todos os valores possíveis correspondentes ao eixo y. Apenas o eixo y vai ter os valores aqui diferentes de 0. As entradas que correspondem ao eixo x serão nulas, as que correspondem ao eixo z também serão nulas. A outra observação que a gente faz é que o núcleo de fato é essa reta y igual a menos x. Então todos os pontos dessa reta, que a gente está destacando aí em vermelho, todos os pontos dessa reta estão associados única e exclusivamente ao elemento neutro da adição do R3, que no caso é o vetor nulo, que fica aqui na origem do nosso sistema cartesiano. Bem, vamos então a uma proposição. Sejam F de U em V uma transformação linear. Então, primeira afirmação. O núcleo da F é um subespaço vetorial de U. E a segunda afirmação. A transformação linear F é injetora se e somente se o núcleo da F só tiver o elemento neutro em U. Bem, é interessante observar, quando a gente vê essa afirmação B, que deve facilitar que a gente demonstre que F é injetora usando essa observação, né? Se for mais fácil mostrar que o núcleo da F só tem o vetor nulo, então a gente vai ganhar facilmente a demonstração de que F é injetora. E vice-versa. Se a gente tem uma facilidade de mostrar que F é injetora, a gente já ganha a informação de que o núcleo da F só tem o vetor nulo. Vamos à demonstração. Como F de 0 é 0, ou seja, esse primeiro 0 é o vetor nulo do espaço vetorial U, então a gente tem que, esse 0 daqui também é o vetor nulo do espaço vetorial V, temos que 0 pertence ao kernel da F sempre, né? Então a gente sempre tem um vetor no U que vai ser levado no vetor nulo do V, que é o próprio vetor nulo do U. Então a gente tem que o kernel da F nunca é vazio. Agora tomamos dois vetores no kernel da F e vamos calcular f da soma desses dois vetores.
f de x mais y. Como f é uma transformação linear, você tem que isso é f de x mais f de y. Mas como x e y estão no kernel, então isso é 0 mais 0, onde esses zeros são os elementos neutros da adição em V. E a soma deles dois dá ele mesmo. Logo, a gente tem que o x mais y pertence ao kernel da f, pois nós calculamos f de x mais y e deu como resposta o vetor nulo da adição em V. Pois bem, agora tomamos um vetor no kernel e tomamos um número real. Bem, nós sabemos porque, como f é transformação linear, f de alfa x vai ser igual a alfa f de x. Mas o x está no kernel, então isso é alfa vezes o vetor nulo em V. Ora, mas isso vai ser o próprio vetor nulo em V, então você conclui que f de alfa x deu como resposta o vetor nulo em V, e significa dizer que alfa x pertence ao núcleo de f. Bem, e isso mostra que, de fato, o kernel é um subespaço vetorial de U. Vamos para a parte B. Bem, a parte B tem dois sentidos. O primeiro afirma que a transformação f é injetora e quer demonstrar que assim o núcleo da f só tem o vetor nulo. Então vamos nesse primeiro sentido. Suponhamos f injetora. Sabemos que f de 0 é 0. Então a gente tem que f de x não pode ser 0 para qualquer outro x diferente de 0, já que f é injetora. Eu não poderia ter f de 0 igual a 0 e um outro f de x igual a 0 também, senão não seria injetora. Conclusão, o único vetor que vai ser levado no zero por meio da f vai ser único e exclusivamente o vetor nulo. Então, o primeiro sentido da leitura está demonstrado. Agora vamos observar a demonstração no sentido contrário. Suponhamos agora que f de x é igual a f de y. Se eu quero mostrar que f é injetora, então eu estou querendo mostrar que de fato x é igual a y. Ora, mas se f de x é igual a f de y, então f de x menos f de y vai ser o vetor nulo em V. Ora, mas f de x menos f de y vai ser f de x menos y, que é igual ao vetor nulo em V. Ora, mas a gente está tomando por hipótese, no sentido contrário, que o núcleo da f só tem o zero. Então, como f de x menos y está sendo levado no zero e o núcleo da f só tem o zero, então esse vetor aqui é o vetor nulo de U. Então temos que x menos y é o zero. Ora, mas se x menos y é o zero, é porque x é igual a y. Então, supondo f de x igual a f de y, nós concluímos que isso só ocorre se x for igual a y, e isso significa dizer que f é injetora. E a gente terminou a demonstração da parte B, portanto a demonstração da proposição. Exemplo. O operador linear derivada do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n, nele mesmo, definido por d de f de t igual a f' de t, é uma aplicação linear injetora? Então vamos usar o resultado anterior para verificar se o operador linear derivada é uma aplicação injetora, linear injetora. Ora, o que diz a nossa proposição? Diz que se for, o núcleo terá única e exclusivamente o zero. Então vamos analisar o núcleo desse nosso operador linear. Então considere f de t um polinômio qualquer em PNR. Bem, a derivada de f de t, a f' de t, vai ser, bem, aqui é uma constante, então a derivada é nula. Um número vezes x, a derivada é o número. Um número vezes x ao quadrado, bem, passo aqui o 2 para frente, subtraio 1 no expoente, então 2a 2x. Aí o próximo seria um número vezes x a terceira, então passaria o 3 para frente, e depois a 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2. E assim por diante, né? A última parcela vai ser, passa o n para frente, vezes o an, vezes x elevado a n menos 1. Então está aqui a derivada f' de t. Bem, a gente quer saber, então, quando é que esta derivada, quando a f' de t, vai ser o polinômio nulo, né? A gente quer saber quando o d de f de t vai dar como resposta
o polinômio nulo. Então a gente iguala f' de t ao polinômio nulo. E quando é que isso acontece? Isso só é possível se e somente se. Ora, quando eu igualo isso tudo aqui ao polinômio nulo, então só vai ser igual ao polinômio nulo se este coeficiente for nulo, se este coeficiente for nulo, se este coeficiente for nulo, assim por diante, até o último serem nulos. Portanto, f' de t só vai ser o polinômio nulo se e somente se os coeficientes a partir do a1 até o an forem nulos. Mas veja que não foi dito nada a respeito do a0. O a0 então permanece sendo qualquer um. Portanto, o núcleo do operador D é formado pelos polinômios identicamente constantes. Mas qualquer constante, não especificamente a constante zero. Sendo assim, o núcleo do operador D não tem apenas o elemento neutro dos polinômios, do PNR, que seria o polinômio nulo. Então, o operador derivada não é injetor sob a ótica da proposição que nós demonstramos anteriormente. Bem, agora o teorema do núcleo e da imagem deixaremos para o próximo vídeo, tendo em vista que esse é um dos teoremas mais importantes do estudo de álgebra linear e a demonstração não é tão curta. Uma observação que eu gostaria de fazer sobre esse teorema é que a primeira questão, o primeiro exercício numa avaliação que eu fiz no mestrado foi justamente enunciar e provar esse teorema. Bem, então deixemos para o próximo vídeo.